Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo? Que ótimo! Eu sou a professora Auxileia Freitas e estou aqui para mais uma videoaula. A nossa aula de hoje, ela será de Cidadania Moral e Ética, onde iremos trabalhar o assunto Os Amigos que Necessitam de Cuidados Especiais. Vamos estar trabalhando no nosso livro de Ética, da página 30 até a página 40. Certo, crianças? E antes de nós entrarmos no nosso assunto, primeiro nós vamos assistir a nossa chamadinha. Vamos lá? A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Um bom dia divertido. A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Um bom dia divertido. A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Com a nossa chamadinha realizada, vamos ao assunto do dia, que é os amigos que necessitam de cuidados especiais. Vamos estar trabalhando no livro de Cidadania Moral e Ética, da página 30 até a página 40. Meus amores, vocês já ouviram falar dessas pessoas que necessitam dos nossos cuidados, de cuidados especiais? Vocês sabem quem são essas pessoas? Olha elas aqui ao lado. São as pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. Isso mesmo, aquelas que nós chamamos de surdo, né? Que nós chamamos de mudo, aquelas pessoas que andam de cadeiras de roda, aquelas pessoas que têm problema em alguma parte do seu membro, certo? Então, você já ouviu dizer que existem pessoas que precisam de cuidados especiais? São essas pessoas, tá? Isso é uma realidade entre nós, é um assunto muito sério que precisa ser falado. Quando alguém não tem uma de suas funções do seu corpo em perfeito estado, nós dizemos que há uma deficiência, mas nós não podemos de maneira nenhuma acreditar que essa pessoa ela é incapaz e que ela não tem direitos, tá? Porque isso daí não é verdade. Até mesmo porque esse não é um pensamento cidadão, um pensamento de uma pessoa direito, também não é um pensamento de uma pessoa humanitária. Nós temos que ser o quê? Solidários, cidadãos, temos que ser, acima de tudo, pessoas humanitárias, né? Então, meus amores, muitos projetos já foram desenvolvidos para ajudar essas pessoas. Vamos conhecer alguns? Então, olha só, os deficientes visuais, auditivos e físicos, eles merecem um cuidado especial, mas de forma nenhuma eles deixarão de fazer o que desejam. Claro que nas suas limitações. Poderão ter mais dificuldade? Poderão, porém eles têm uma força interior muito grande neles, a força de vencer. E principalmente essa força aumenta quando há apoio da família e dos amigos. Então, pensando numa dessas formas de exercer a cidadania, muitos projetos já foram feitos e alguns aceitos e já até colocados em práticas para ajudar, para estar auxiliando essas pessoas portadoras de necessidades especiais. Vamos ver alguns desses projetos? Olha só, no trânsito, por exemplo, já foram idealizados calçadas,
calçadas com rampas, né, para facilitar a acessibilidade dos cadeirantes, daquelas pessoas que usam cadeiras de roda. Locais apropriados para estacionamento, já tem os locais apropriados para estacionamento do cadeirante, tem os semáforos sonoros para os deficientes visuais, né? E no meio de transporte, o que foram implantados? Que projetos foram feitos? Já foram adaptados os meios de transporte para receber as pessoas cadeirantes também, facilitando o acesso às estações de usuários com deficiência física. Também já foram implantados no meio de transportes elevadores para facilitar, né, está facilitando o acesso dessas pessoas, principalmente dos cadeirantes, né? Então, nos locais públicos, que projetos já foram implantados? Olha só, nos locais públicos, como escolas, hospitais e praças, foram elaborados rampas com sinalização. Então, esses aí são projetos que já estão sendo praticados, já estão sendo utilizados por essas pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, nós temos aqui, olha, um deficiente físico e temos um deficiente visual. O deficiente físico está na sua cadeira de roda, o colega está sendo solidário com ele, está empurrando ele, né? Levando ele até o local onde ele precisa ser conduzido. E nós temos aqui o deficiente visual, que é aquela pessoa que nós chamamos de cega. Ele está com o seu cão-guia. O cão-guia é quem ajuda ele, quem ajuda levando ele até o local onde ele quer chegar, certo? E essa pessoa, ela não é cega. Ela consegue ver através das suas mãos. Ela tem a deficiência na sua visão, tá? Ela não tem a visão dela funcionando normalmente igual a nossa, mas ela consegue visualizar as coisas através da sua mão, através do tato, certo? Então, para convivermos com esses tipos de pessoas que apresentam alguma deficiência, nós precisamos o quê? De ter algumas dicas para um bom convívio, né? E nós vamos aprender essa dica agora. Então, olha só. A dica número 1 é para deficiente auditivo, para você começar com aquele deficiente auditivo, aquele que nós chamamos de surdo. Olha só, quando você estiver conversando com um deficiente auditivo, você tem que se expressar de maneira clara, pronunciando bem as palavras. Ele não consegue te ouvir, mas ele consegue ler os seus lábios, certo? Ele fica olhando para sua boca e ele vai conseguindo fazer a leitura do que você está falando. Então, você tem que se pronunciar de maneira bem clara, pronunciando bem as palavras, e não é necessário gritar, não. Fale num ritmo costumeiro, do jeito que você costuma falar. Mas você tem que falar sempre de frente para ele, certo? E nunca fora do alcance da visão dele. Nada de ficar falando de costa, nada de ficar falando de longe. Você tem que estar falando frente a frente com ele, próximo dele, ok? Para que ele possa estar fazendo a leitura labial. A segunda dica é para você dialogar com o deficiente visual, que é aquele que nós chamamos de cego, certo? Ao dialogar com uma pessoa cega ou com baixa visão, fique à vontade para utilizar os termos veja e olhe. Eles amam quando você utiliza esse termo veja e olhe. Por quê? Porque eles gostam de ser tratados como pessoas normais, né? Eles são pessoas normais, então eles precisam ser tratados como pessoas normais. Eles apresentam alguma deficiência, mas essa deficiência deles, eles conseguem superar, pois eles usam tais palavras naturalmente quando precisar de informação referente à localização. Então, tenha sempre o cuidado de utilizar as expressões à direita, à esquerda, acima, embaixo, atrás, em frente, certo? Sempre utilizando essas expressões. E também, meus amores, é muito importante avisar a pessoa com deficiência visual que você irá se ausentar, que você irá sair. Se você estiver conversando com ela, você avisa ela se você for sair, tá? Para evitar o constrangimento de deixá-la falando sozinha, né? Porque a gente sabe que ela não está vendo você. E a terceira dica é para como conviver com aquelas pessoas que são deficiência física. Então, olha só, quando encontrar uma pessoa que esteja utilizando cadeira de rodas, lembre-se que é desconfortável demais para qualquer pessoa ficar olhando para cima o tempo todo, né? Então, portanto, se a conversa for demorada, o que você deve fazer? Você deve pegar uma cadeirinha, se sentar, né? Para que o outro ele possa estar olhando para você, estar
mais à vontade para conversar com você. Então você vai pegar uma cadeirinha, vai se sentar para você ficar ao mesmo nível da outra pessoa. E se estiver caminhando ao lado de uma pessoa que anda devagar ou aquela pessoa que anda devagar com ou sem auxílio de aparelhos, o que você deve fazer? Você deve sempre procurar acompanhar os seus passos, certo? Nada de deixar ela andando sozinha para trás, acompanhando sempre o passo dela, certo? Essas são algumas dicas de convívio pra gente. Ok, meus amores? Então, agora nós vamos na nossa atividade. Olha só, observe aqui cada imagem e você vai criar uma frase que pode ser também uma mensagem para quem tem limitações, né? Você vai apontar aqui. Você vai criar uma frase para cada limitação apontada aqui, ok? Nós temos aqui, olha, deficientes físicos, certo? Você vai fazer uma frase para cada um. Aqui, ó, todos são deficientes físicos, certo? Vamos ver a segunda. Em muitos lugares do planeta existem projetos cidadão para pessoas com deficiência. Esses projetos, eles têm a finalidade de incluir, ou seja, inclusão dessas pessoas na necessidade para aproveitarem dignamente a vida como todo e qualquer habitante. Então, na sua cidade, há algum projeto de inclusão? Se há, você vai dizer qual, tá? Procure se informar e veja se ele está sendo posto em prática. Se na sua cidade não houver esse projeto, qual é o projeto que seria mais urgente para sua cidade e por quê? Certo? Você vai fazer essa pesquisa para poder estar respondendo aqui. Vamos lá na terceira. Responda ao teste a seguir, escolhendo apenas uma das alternativas. Depois leia a conclusão sobre como você trata as crianças com deficiência. Nós vamos fazer um teste agora com você, ok? Vamos lá. Vamos à nossa primeira pergunta. Pais e responsáveis pelas crianças com deficiência. Eles devem sempre fazer parte do tratamento? Eles só precisam acompanhar e levá-las para o tratamento? Ou eles não precisam acompanhá-las para o tratamento? Certo? Você vai marcar o X na resposta que você achar que deve ser marcado. Vamos lá, a próxima. Amigos e colegas de crianças com deficiência. Eles devem respeitá-las, ser solidários e conviver com elas? Ou eles só devem conviver com elas em algumas ocasiões? Ou eles não devem conviver com elas? Você vai marcar o X na que você achar correto. Irmãos das crianças com deficiência. Eles devem dialogar com elas e tratá-las com amor e carinho? Eles devem apenas tratá-la bem? Ou eles não precisam tratá-las com mais cuidado? Marcar o X na que você achar que está correto. Vamos lá. As escolas onde as crianças com deficiências gostariam de estudar. Elas devem ser preparadas para receber essas crianças? Elas devem separar as crianças dos outros alunos? Ou elas não devem receber essas crianças só quando estiverem realmente preparadas? Tá? Você vai marcar o X na resposta lá. Vamos lá, os transportes, edifícios e construções. Eles devem ter adaptações para as crianças com deficiência? Eles só devem ter adaptações aquelas que as crianças com deficiências usam? Ou eles não devem ter adaptações para as crianças com deficiência? Vamos à próxima. Professores que ensinam as crianças com deficiência. Eles devem procurar os outros profissionais que tratam delas? Só devem consultar os outros profissionais quando houver algum problema? Ou eles devem fazer seu trabalho sem a ajuda dos outros profissionais? Vamos à próxima? Vamos lá. A comunicação de mensagem na cidade. Ela deve ser feita de várias formas para que crianças com deficiência que ainda não sabem ler possam entendê-las? Ou basta ser feita de uma só maneira de comunicar, porque as pessoas com deficiência elas sempre andam acompanhadas? Ou não há necessidade de se preocupar com isso? Você vai marcar a alternativa que você acha que convém. Depois que você marcou todas, agora nós vamos à conclusão do seu resultado. Observa bem. Se você marcou a maioria na primeira alternativa, você é uma pessoa que entende as necessidades das crianças com deficiência e sabe respeitá-las, dialogar e ser solidário com elas, certo? Agora, se você marcou a maioria na segunda alternativa, você já entende algumas necessidades das crianças com deficiências, mas tem muito a aprender ainda, pois ainda não as vê como pessoas que precisam e podem conviver com todos. A outra,
Se você marcou a terceira, a maioria na terceira alternativa, você realmente precisa entender melhor as crianças com deficiência e aprender a viver com elas, certo? Essas crianças com deficiências, elas têm a deficiência sim, mas elas vivem normalmente na sociedade como qualquer um de nós, ok? Então vamos lá. A nossa quarta questão. Você já observou o bairro onde você mora? Nele podemos encontrar modificações para pessoas com deficiência se locomoverem tranquilamente? Se existirem, você vai registrar na linha abaixo, mas se não existirem, você vai escrever o que falta no seu bairro, certo? Vamos à próxima. Você vai observar aqui os tipos de deficiência e vai escrever abaixo de cada imagem a que deficiência ela está se relacionando, certo? Se é deficiência física, deficiência auditiva, se é deficiência visual, ok? Você vai observar os tipos de deficiência. Vamos à próxima. A sexta. Você convive ou já conviveu com alguma pessoa com deficiência? Se sua resposta foi positiva, escreva sobre a deficiência e os cuidados que essa pessoa ela necessitava. E a sétima, você concorda com a seguinte afirmativa? Que é preciso aprender a conviver com as diferenças entre as pessoas? Se você concordar, você vai justificar a sua resposta, certo? Agora vamos estar falando sobre acessibilidade, tá? O que é acessibilidade, meus amores? Acessibilidade é tornar as coisas acessíveis para qualquer pessoa com algum tipo de limitação temporária ou permanente, tá? Então, conheça alguns símbolos que foram criados para o envio de informações, de avisos e de orientações referente aos vários tipos e categorias de deficiências em determinados contextos ou situações. Além desses símbolos, existem outros que podemos encontrar no nosso dia a dia, nas ruas, nos ônibus, nos shoppings, tá? Você já viu alguns símbolos? Nós vamos ver agora. Então, esses símbolos, eles estão orientando, passando informações de que a pessoa ela tem acesso àquele local, certo? A acessibilidade ela está relacionada em fornecer condições para a utilização com segurança e autonomia total, certo? Autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos dos serviços de transportes e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por pessoas com deficiência ou pelas pessoas com mobilidades reduzidas, certo? Então, nós vamos agora ver esses símbolos que onde estiver esse símbolo é porque ele está dizendo que você tem acesso, certo? Você pode entrar, pode participar. Vamos lá. Vamos conhecer alguns símbolos aqui de acessibilidade. Olha só, nós temos aqui o símbolo para deficiente auditivo, temos o símbolo para o deficiente físico, para o deficiente visual e para o deficiente intelectual. Ok, meus amores? Onde estiver este símbolo é porque está dizendo que você tem acesso a entrar neste local. Ok? Então, agora vamos a uma pesquisa. Você vai pesquisar, você vai realizar uma pesquisa em livros e internet sobre outros símbolos da acessibilidade. E você vai escolher um, reproduzir abaixo e fazer uma legenda explicando o seu significado. Depois, selecione alguns símbolos da acessibilidade junto com seus colegas, faça um painel de exposição em sua escola. O que você vai fazer? Você vai fazer as pesquisas sobre os símbolos, vai escolher um, você vai desenhar ele aqui e vai falar sobre ele. E os outros você vai levar para a sala que nós vamos estar montando um mural, ok? Com esses símbolos, certo? E agora você vai conhecer o alfabeto em Libras, que é a língua brasileira de sinais. Essa língua brasileira de sinais, ela é utilizada pelas pessoas que apresentam deficiência auditiva, certo? Aquelas pessoas que não conseguem ouvir, ok? Mas elas falam através das mãos. Olha só, temos o A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Você vai observar bem, tá? Este alfabeto. E o que você vai fazer? Agora você vai observar os numerais aqui. Olha os numerais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observou bem os numerais, observou bem o alfabeto. Agora nós vamos fazer atividade com ele. Você vai decifrar a mensagem representada com as condições de mão aqui, com as configurações de mão.
tá? Da língua brasileira de sinais, que se chama Libra. Depois você vai escrever no espaço abaixo. Embaixo de cada mãozinha, você vai colocar qual é a letra que ela está representando. Ok? Aqui você vai formar a frase, ó, embaixo de cada mãozinha. Depois que você montou todo, aí você vai dizer qual foi a frase que ela montou, ok? Certo, meus amores? Então, feito isso, a nossa aula termina por aqui, ok? Façam a atividade de vocês com capricho. Qualquer dúvida, chamem a tia e até a nossa próxima aula. Beijo, crianças. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.